Olá amiga, olá amigo, é bom estar contigo mais uma vez para vermos mais um pouco desta nossa lição que vem no capítulo 14 do livro de Apocalipse e que nos traz esta mensagem de esperança. Eu convido-te a que partilhes com os teus amigos, quer os links da Rádio Tranquilidade ou os nossos links dos nossos canais YouTube ou Facebook. Partilha com os teus amigos para eles poderem desfrutar e aprender com aquilo que o Senhor tem reservado para os seus filhos ou para os seus filhos aqui nesta terra, logicamente. Faz isso. Vais ver como isto faz bem e como eles ficarão agradecidos também. A semana passada nós vimos a importância de reconhecermos Deus como Criador dentro do plano da salvação. Estamos na lição número 8, já passámos metade do nosso tema, e esta semana iremos ver um dos principais elementos da criação e a sua ligação com a nossa adoração e o plano da salvação também. Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 3 e no verso 9, destaca o envolvimento da divindade em toda a criação. Diz ele, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Ao aceitarmos Deus como Criador, temos de aceitar toda a sua criação, tal como está descrita na Bíblia, pois de outro modo não faria sentido. Aceitar o Deus Criador significa aceitar na totalidade o texto bíblico, o texto de Apocalipse, capítulo 14, verso 7, que temos vindo a descascar, como eu costumo dizer, nas últimas semanas. Vamos ver o texto mais uma vez. Ele proclamou com grande voz, megafone, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do julgamento. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Temer e glorificar significa aceitar a vontade de Deus e obedecer-lhe de forma racional. Acreditar no julgamento significa aceitar o plano da salvação com a intercessão de Jesus, e adorar o Criador significa colocar Deus acima de todas as coisas, como aquele que sabe o que é melhor para cada ser humano e obedecer em tudo. Significa aceitar a sua lei dos 10 mandamentos como princípios divinamente inspirados para vivermos a vida em pleno. Deus, no seu infinito amor e cuidado pelo ser humano, no momento em que surgiu a hipótese de todas as coisas terem surgido a partir do nada, a teoria da evolução, ele inspirou um movimento que fez a humanidade voltar-se para o verdadeiro Deus. Inspirou homens no ano de cerca de 1820. Aceitar este Deus Criador implica aceitar toda a sua criação, como diz o texto que nós vimos lá atrás, que ele criou o céu, o mar e as fontes das águas. Aceitar este Deus Criador implica aceitar o dia de repouso instituído por ele na criação, o dia reservado para nos abstermos de toda a lida dos outros 6 dias e irmos à sua presença para o adorar. O sábado é um símbolo de repouso, não de obras. É um símbolo de graça, não de legalismo. É um símbolo de segurança, não de condenação. É um símbolo de dependência de Deus e não de nós mesmos. O sábado é um convite ao nosso regresso àquele que nos criou. Como seria diferente o mundo se todos observassem este dia instituído pelo Criador? Não é verdade? A evolução não é a única teoria criada pelo inimigo de Deus para tirar o foco do Deus Criador, tal como é descrito por muitos dos autores bíblicos. Vamos ver 3 exemplos de descrições da criação deste mundo criado por Deus, para além daquilo que está nos 2 primeiros capítulos de Gênesis. O salmista, no Salmo 33, nos versos 6 e 9, ele diz-nos assim: o céu e todos os seus astros foram criados pela sua palavra, pelo sopro da sua boca. E depois o verso 9 diz também, porque ele falou e assim aconteceu, ele ordenou e assim ficou estabelecido. No Novo Testamento, Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 11 e no verso 3, diz-nos assim: pela fé compreendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê veio do que não se vê.
Ele falou e tudo se fez. Aquilo que se vê, veio do que não se vê. O primeiro capítulo de Gênesis diz-nos que Deus criou o mundo em 6 dias, dias literais, dias de 24 horas, o tempo que a Terra demora a dar uma volta em torno do seu eixo. A palavra hebraica que encontramos em Gênesis no capítulo 1, quando fala de cada um dos dias, é a palavra Yom, que significa sem exceção, que é um período de 24 horas. No entanto, há aqueles que dizem que esses dias da criação são dias simbólicos e que correspondem a períodos milenares. Se assim foi, como podemos explicar a ordem dada por Deus para descansar no 7º dia? A quantos milhares de anos corresponderia esse 7º dia? Significa que teríamos de trabalhar ininterruptamente até chegar esse sábado que Deus diz que devemos descansar? Não existe qualquer sentido nesta teoria chamada de evolucionismo teísta. Aceitar a criação tal como está relatada em Gênesis significa aceitar Deus como Criador, significa aceitar Deus como digno de adoração, significa aceitar o dia especial de adoração estipulado por Ele, o sábado. O grande conflito entre o bem e o mal, o grande conflito entre Satanás e Deus tem que ver com adoração. Adoração a um ou ao outro. Prova disso é o facto de que o próprio Satanás inspirou homens a criarem um falso dia de adoração. A prova de lealdade, seja de um lado ou de outro, está na adoração e no dia de adoração. O verso 9 do capítulo 14 de Apocalipse fala dessa falsa adoração. Diz: um terceiro anjo seguiu-se aos outros 2 e dizia com voz forte: quem adorar a besta e a sua estátua e receber o seu sinal na fronte ou na mão, adorar no dia em que a besta, que este poder criou. Como vemos, o texto fala de sinal na testa, que significa obediência consciente, e na mão, que significa trabalho e descanso no dia instituído por este poder. Por outro lado, o verso 7, que nós já vimos repetidas vezes, fala do único que deve ser adorado, que deve ser digno da nossa adoração. Vamos ver mais uma vez. No verso 7, ele proclamou com voz forte: temam a Deus e glorificam-no, porque chegou a hora do julgamento. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Como resultado, o verso 12 mostra quem será aceito por Deus como verdadeiro adorador, aqueles que temem ao Deus Criador e Redentor. Diz então o verso 12: é a hora da coragem dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não é a guarda de alguns mandamentos. O texto bíblico é muito claro, que guardam os mandamentos de Deus, que guardam os 10 mandamentos de Deus, que guardam os 10 mandamentos dados por Deus, que guardam os 10 mandamentos que não foram alterados pelos homens. Em Êxodo, no capítulo 20, tu vais encontrar esses 10 mandamentos. Por isso, a obediência ao sábado do 4º mandamento, que nos leva para o Criador, é o sinal indicador do verdadeiro temor e respeito pelo nosso Criador. Essa obediência leva a uma obediência racional ao verdadeiro Criador, também expresso no dia de repouso que ele instituiu para descanso e para adoração. Antes de ser morto e ressuscitar e ascender aos céus, Jesus fez uma promessa aos seus discípulos e a cada um de nós, que vem no capítulo 14 do Evangelho de João e no verso 3. Este é de 1 ao 3, mas aqui destacamos o verso 3, onde ele diz: eu vou à vossa frente para vos preparar lugar, e depois de vos ir preparar lugar, hei de voltar para vos levar para junto de mim, de modo que estejam onde eu estiver. Essa mesma promessa já tinha sido feita por Deus a Isaías, cerca de 750 anos antes de Jesus. E diz ele, no capítulo 65 e no verso 17 do seu livro: eu, o Senhor, vou criar um céu novo e uma nova terra, de modo que não pensareis mais no passado, nem vos preocupareis com coisas de outrora. Mais à frente, no capítulo 66 e no verso 23,
Ele mostra como o sábado continuará, como vai continuar a ser um dia de adoração. Diz então no capítulo 66, no verso 23, desta maneira, em cada mês e em cada sábado, todos virão inclinar-se diante de mim, diz o Senhor. Susanna Heschel, filha do autor judeu Abraham Heschel, no prefácio ao livro do seu pai sobre a importância do sábado para o homem moderno, descreve aquilo que é o sábado ou o que deveria ser o sábado para cada um de nós. Diz ela, o sábado é uma metáfora para o paraíso e um testemunho da presença de Deus. Nas nossas orações, antecipamos uma era messiânica, que será um sábado. E cada sábado preparamos-nos para essa experiência. A menos que a pessoa aprenda a deliciar-se com o sabor do sábado, não será capaz de desfrutar do sabor da eternidade no mundo vindouro. Espetacular! Prezado amigo, prezada amiga, a mensagem dos 3 anjos que voam pelo meio do céu, apelando a que adoremos o Criador, é a resposta do céu à desesperada falta de esperança que existe em muitos neste século XXI em que vivemos. Esta mensagem aponta-nos para o nosso Criador, aquele que no início fez todas as coisas, e para o nosso Redentor, aquele que depois do juízo, após o pecado ser erradicado, fará novas todas as coisas, como nos promete no capítulo 21 e no verso 3 do livro do Apocalipse, onde ele diz, e o que estava assentado no trono disse, agora faço tudo de novo, e acrescentou, escreve que estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Esta é a oportunidade que Deus nos dá de repensarmos a quem estamos adorando e o que estamos a fazer no dia correto e da forma correta. Que o Senhor possa abençoar a tua escolha e a minha escolha quanto ao dia de adoração, ao verdadeiro dia de adoração. Querido Pai, obrigado porque Tu és tão claro na Tua palavra a respeito desta questão da adoração. Adorar o Deus Criador, adorar no dia que o Deus Criador instituiu. Ajuda-nos a compreender isso cada vez melhor e a obedecer à Tua vontade. Te agradecemos e pedimos, pedindo uma bênção também para esta amiga, para este amigo que nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. E a semana que vem vamos continuar. Vamos avançar um pouco mais no nosso estudo neste capítulo 14. Ficamos aqui ainda com tudo o que contém este verso 7. Mas a semana que vem, vamos falar sobre uma cidade chamada Confusão. Curioso, que cidade é esta chamada Confusão? Vem acompanhar-nos, procura acompanhar-nos a semana que vem e saberás quem é esta cidade chamada Confusão. Um abraço e até lá.